Graça e paz em nome de Jesus, né? Abram suas Bíblias ao livro de Mateus. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 17. Diz assim: Não penseis que vim abolir a lei, ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Pois em verdade vos digo, antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra ou um só traço da lei, até que tudo se cumpra. Quem, portanto, desobedecer a um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino do céu. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino do céu. Pois eu vos digo, que se a vossa justiça não supera, não excede a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te damos graça mais uma vez pela Tua palavra, te agradecemos pela leitura da Tua palavra, e desde já te agradecemos pela pregação da Tua palavra. O que nós rogamos como igreja, como cristãos, como crentes em Cristo Jesus, é que o nosso coração esteja aberto à Tua palavra, que o nosso coração esteja submetido à Tua palavra, que tudo aquilo que será dito, pregado e ensinado, e que venha da Tua palavra, venha penetrar no mais profundo do nosso coração, e que ache em nosso coração morada, que verdadeiramente que venhamos nos submeter com toda a humildade à Tua palavra, Senhor, porque ela é a verdade. A Tua palavra é a única verdade, e é nela que nós estamos firmados, é nela e por ela que nós vivemos. Então, fala, Senhor, aos nossos corações pela Tua palavra, que o nosso coração seja preparado pelo Teu Espírito como um solo fértil para receber a semente da Tua palavra, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, e desde já te agradecemos. Amém, Senhor. Nós estamos falando sobre o tema Reino de Deus, Reino dos Céus, e nós já falamos a respeito da importância e do valor que o Reino de Deus tem, e isso foi falado na primeira pregação a respeito do tema, sobre esse tema. E domingo passado a gente falou sobre como entrar no reino de Deus, como é que nós fazemos para entrar nesse reino, e o motivo, ou a razão, ou o meio pelo qual nós entramos no reino de Deus, é através da conversão em Cristo Jesus, sendo como criança. Amém? Amém. Todo mundo lembra disso? Amém? Então hoje nós vamos falar, porque nós falamos a importância do reino, como entrar nesse reino, e hoje nós iremos falar como os filhos do reino vivem. Como vivem os filhos do reino? Como vivem os cidadãos desse reino de Deus? Então é isso que hoje à noite nós iremos falar. É interessante que talvez uma década ou 2 décadas atrás, as pessoas consideradas cristãs, elas viviam mais esse reino intensamente. Elas tinham, na sua maneira de viver, na sua maneira de ser, na sua maneira de falar, na sua maneira de se comportar, elas viviam o reino muito mais intensamente. E eu fico a me perguntar, aonde nós erramos?
Aonde nós, igreja do século 21, aonde a gente falhou? Porque a realidade é que eu não vejo que hoje nós vivamos esse reino com tanta intensidade como foi vivido outrora. Como no passado, os nossos antepassados, até mesmo uma década atrás, duas décadas atrás, eles viviam com santidade real, com uma intensidade, com uma paixão pela pregação do Evangelho, e até mesmo na vivência no que diz respeito a esse reino, no que diz respeito a nós sermos filhos de Deus, no que diz respeito a gente ser cidadãos desse reino. Eles viviam com muito mais intensidade do que a gente vive hoje, e se envolviam muito menos do que se envolve hoje nas coisas mundanas, nos pensamentos mundanos, nas ideologias mundanas. Para vocês terem uma ideia, hoje é muito comum nós encontrarmos pessoas com ideologias mundanas e ainda assim se dizendo cristãs. Por exemplo, há quem se intitule feminista e cristã, que são duas coisas opostas. Ou você é feminista ou você é cristã. As duas coisas não dá, porque a Bíblia refuta tudo que esse feminismo barato hoje prega. Mas nós estamos encharcados de tal maneira dessas ideologias mundanas, que nós absorvemos para a nossa vida e achamos que podemos aplicar e viver assim. Coisas que há uma década ou duas atrás nós nem cogitávamos pensar. E sendo assim um pouco mais claro, nessas ideias mundanas que a gente se envolve, que a gente absorve e acaba trazendo como uma filosofia de vida, Outro dia eu ouvi alguém dizer assim: olha, cuide da sua vida. Cuide da sua vida, você tem que cuidar da sua vida. E isso é muito comum a gente escutar, principalmente se você tem na sua vizinhança, na sua rua, alguém que senta na calçada e fala da vida de todo mundo. Você tem alguém assim? Eu acho que não. Ninguém tem. Não é possível. E aí é muito comum a gente ouvir, essa frase: olha, cuide da sua vida, vai cuidar da sua vida. E esse tipo de coisa a gente acaba absorvendo para nós como cristãos e acabamos usando isso como uma filosofia. Quando alguém quer falar alguma coisa de nós, a gente diz: cuide da sua vida. Mas isso não é cristão, nem bíblico. E quando eu escuto pessoas de fora falando isso, eu fico na minha. O problema é quando nós ouvimos cristãos falando coisas assim. E aí eu fico pensando, precisamos ler as Escrituras. Paulo disse que nós somos espetáculo para o mundo. Ele fala isso em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9. Ele falando a respeito do apostolado dele, ele diz: nós somos espetáculo para esse mundo. O que é que você acha que o mundo está fazendo com a nossa vida? Se nós somos um espetáculo, eles estão fazendo o quê? Assistindo. E aí a gente diz: cuide da sua vida? Não. A gente vive Cristo para que eles vejam Cristo em nós. Só que nós estamos tão envolvidos com a maneira de viver do mundo, que nós acabamos absorvendo essa maneira de viver para nós, cidadão do reino, para nós, filhos do reino. E essas maneiras não são nenhuma maneira real, nenhuma maneira da qual Deus teve a vontade dele, na sua soberana vontade, para nós vivermos.
Não é a vontade de Deus para nós vivermos as coisas mundanas. Ele espera que a gente viva conforme a vontade dele. Amém? A grande pergunta que nós fazemos agora é: como vivem esses filhos do reino? Se a vontade de Deus é que a gente viva de acordo com a vontade dele, como cidadãos do reino, como a gente vive esse reino? E aí a resposta para a nossa pergunta está aqui. Mateus capítulo 5, 6 e 7, o famoso Sermão do Monte. O Sermão do Monte é a maneira pela qual os filhos de reino vivem. Os filhos do reino vivem. Os filhos do reino não vivem como os filhos mundanos. Os filhos do reino vivem de acordo com aquilo que as Escrituras dizem. O engraçado é que a gente abre a nossa boca, enche o nosso peito de ar, o nosso pulmão de ar e declara: a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Mas na hora de praticar, a gente pratica o mundanismo. É incrível como essas coisas acontecem. É incrível como a gente diz que nós somos o povo da Bíblia, mas na prática, as nossas atitudes de Bíblia não tem absolutamente quase nada. Porque tudo, para as situações mais diversas para a nossa vida, quando nós temos uma situação, uma maneira de resolver alguma coisa, a última coisa que a gente consulta é as Escrituras. É a última. Talvez apenas quando a gente está desesperado, a gente consulta as Escrituras, sendo que ela é o nosso manual. É por ela que a gente vive. É por ela que nós nos movemos, porque ela é a palavra de Deus. Você crê assim, que ela é a palavra de Deus? Então eu convido você a vir juntamente comigo aí no capítulo 5, no versículo 21, e nós vamos, a partir daqui, ver como os filhos do reino vivem. Aliás, a partir do versículo 13, como vivem os filhos de Deus? Acompanhe comigo. Vós sois o sal da terra. Se o sal perder sua qualidade, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia o colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim iluminam todos os que estão na casa. Como vivem os filhos do reino? Sendo sal e sendo luz. É assim que os filhos do reino vivem, sendo sal, dando tempero, salgando, preservando, não se misturando, não se contaminando, não estragando, não se corrompendo. É assim que os filhos do reino vivem, e sendo luz, iluminando as trevas, sendo uma luz que guia o caminho daqueles que estão perdidos, tal qual um farol ilumina o caminho de um navio. É assim que nós vivemos. Não nos misturamos com as trevas, não nos tornamos pessoas insípidas, sem gosto, que se estragaram e que não serve mais para nada, a não ser pisado pelos homens. Eu fico imaginando e olhando para o ambiente evangélico que nós vivemos, e eu não sei se você já prestou atenção, já parou para ouvir alguém falando mal dos pastores. Alguém já ouviu alguém falando mal de pastor? Levanta a mão aí, por favor. Mas sabe de uma coisa?
Você sabe por que eles falam mal dos pastores? Porque muitos pastores se tornaram sem sal. Muitos pastores perderam a sua salinidade, e a única coisa para a qual eles servem é ser pisado pelos homens, serem motivo de chacota. Os pastores que infelizmente estão na mídia e que nunca, de maneira nenhuma nos representam como cristãos, mas são esses aí que estão na mídia, que as pessoas veem. E é neles que eles se baseiam. Então eles deixaram de ser sal, eles deixaram de ser luz. E como cidadãos desse reino, nós não podemos deixar isso acontecer conosco, porque senão seremos motivo de piada, porque senão nós não iluminaremos mais absolutamente nada, e seremos tão trevas quanto qualquer um que está nas trevas. Porque os filhos do reino, eles andam na luz, eles não andam nas trevas. Como vivem os filhos do reino? Versículo 21. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se irá contra seu irmão será passível de julgamento. Quem o chamar de insensato será réu. Versículo 24. Versículo 23. Portanto, quando apresentares a tua oferta no altar, e se ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta no altar e vai primeiro reconciliar-se com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Como vivem os filhos do reino? Vivem em comunhão. Comunhão. É bonito, né? A gente canta: uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade em amor. É bonito isso, muito lindo. Vivemos assim, sem falsidade, amando de verdade, porque é assim que os filhos do reino eles devem viver, sem querer o mal do próximo, amando incondicionalmente o seu irmão, porque ele aprofundou mais aqui. Olha, ouvi isso que foi dito: amarás o teu próximo, não matarás, mas será sujeito a julgamento aquele que matar. Eu, porém, vos digo que aquele que se irá contra seu irmão já é réu e passível de morte e passível do inferno. Ele termina dizendo isso no versículo 22. E nós vivemos como, irmãos? Como é que os filhos do reino vivem? Eles vivem realmente uma vida como a gente canta aqui, e se abraça, e é tudo bonitinho, porque deveria ser assim a nossa vida, uma família, sem falsidade, vivendo em amor, porque é assim que os filhos do reino se comportam. E é eu que estou dizendo isso. Quem é? É quem? É a palavra. E vocês me disseram que acreditam que ela é palavra de Deus. Vocês disseram isso nesse instante. E se é palavra de Deus, por que a gente não se submete a essa palavra? Por que a gente é tão, arrogante a ponto de achar que sabemos mais que as Escrituras? É a Bíblia. É assim que nós temos que viver, porque os filhos do reino vivem assim. Versículo 37. Perdão, 27. Ouviste o que foi dito
Não adulterarás, eu porém vos digo, todo aquele que olhar com desejo para uma mulher, já cometeu adultério no seu coração. Já cometeu adultério no seu coração. Como vivem os filhos do reino? Vivem com as suas intenções puras. Isso é santidade. Os filhos do reino não apenas não fazem o mal, mas eles nem intentam em fazê-lo. Por isso que na semana passada eu falei aqui para vocês que o nosso coração precisa estar convertido a Jesus. Porque se o nosso coração não estiver convertido a Ele, as nossas intenções serão mundanas. Mundanas. E nós iremos desejar tudo, desde aquilo que o próximo tem, até a mulher dele. Isso é adultério. E os filhos do reino, eles precisam viver com as suas intenções, com o seu coração, em total pureza, em total santidade, porque nós não somos como os filhos das trevas, porque Jesus nos regenerou, Jesus nos resgatou, e as Escrituras dizem que Ele nos resgatou do império das trevas, para a sua maravilhosa luz. Então não vivemos mais assim. Os filhos do reino têm as suas intenções puras e santas para a glória de Deus. Versículo 37 diz assim: seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa disso vem do maligno. Os filhos do reino não mentem, não mentem, nem de brincadeira, não mentem. Então se você disser que vai fazer algo, faça. Se você disser que vai para algum lugar, vá. Se você disser que tal hora vai estar naquele lugar, esteja. Porque os filhos do reino, eles precisam cumprir com a sua palavra. Eu já disse isso aqui algumas vezes, irmãos, mas nunca é demais repetir. Eu nunca digo para os meus filhos: olha, eu vou fazer uma coisa, se eu não estiver disposto a fazer. Se eu não for fazer, eu digo: não vou fazer. E ponto final. Pai, me dá isso? Não. Não. Pai, me dá isso? Tá certo. E aí, cumpro. Porque eles precisam aprender os valores cristãos de falar a verdade e cumprir com a sua palavra, para quando eles souberem que quando eu fizer uma promessa, eu irei cumprir, para que eles saibam que o pai deles é alguém que é cristão e que cumpre com a sua palavra. Então quando eu disser que vai apanhar, apanha. É assim que deve funcionar a nossa palavra. Por isso que eu gosto muito de dizer, você que é pai e mãe aqui, não prometa que você vai fazer algo com seu filho, a não ser que você esteja disposto a fazer, para que ele aprenda o que é sim e o que é não. Amém? E eu podia estender aqui: você prometeu que vai pagar? Pague. Prometeu, pague. Não seja o famoso, eu ia chamar veaco, né? Mais cearense talvez. Mas é assim que funciona, irmãos. Eu lembro que há algum tempo atrás, talvez uns 15 anos atrás, eu conversando com um pastor, ele me disse o seguinte: olha, antigamente, isso há 15 anos atrás, ele disse assim: antigamente, quando você ia comprar alguma coisa numa mercearia, e por algum motivo o dinheiro que você levou fosse menor do que o valor que tinha dado a conta, e você dissesse que era um pastor, a pessoa dizia: não, pode ir, depois você me dá.
E hoje, quando alguém diz que é pastor, o cara tem que consultar tudo, né? SPC, Serasa, tudo. Tem que ter avalista, porque se disser que é pastor, aumenta o grau de desconfiança. E isso é ridículo, tanto para um cristão, quanto mais para um líder eclesiástico. E aí, olha, é baseado nessas coisas, irmãos, que eu fico pensando aonde nós erramos. Aonde foi que nós começamos a regredir na nossa crença, no nosso procedimento como cristão? Aonde foi que a gente começou a falhar? E muito disso eu penso que seja porque a igreja do século 21, ela lê menos, ela lê pouquíssimo as escrituras. E aí nós estamos tão encharcados com essas coisas de fora, que não nos alimentamos daquilo que é as escrituras, e agimos conforme aquilo que nós adquirimos de fora, e não conforme aquilo que nós nos enchemos, que é as escrituras. Eu penso que essa é a nossa falha como igreja no século 21. A gente se enche pouco das escrituras. Então, se eu estou pouco cheio das escrituras, eu não vou agir conforme ela me ensina. Jesus disse que a boca fala, as nossas ações são a mesma coisa, irmãos. Nós vamos agir de acordo com aquilo que está aqui. Então, se eu estou cheio das coisas de fora, é assim que eu vou agir. Mas se eu estiver cheio das escrituras, eu vou agir de acordo com elas. E é assim que os filhos do reino vivem. Versículo 38. Ouviste o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao homem mau. Preste atenção aqui, irmãos. Olha o que ele vai dizer: não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na tua face direita, oferece a outra. E ao que quiser levar-te ao tribunal e tirar-te a tua túnica, deixa que leve também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Ouviste o que foi dito, 43, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Como é que vivem os filhos do reino? Eles abrem mão. Eles abrem mão. Alguém quer a tua túnica? Dá a capa. Alguém te ofendeu, alguém te feriu? Deixa para lá. Oferecer a outra face aqui é não revidar. Alguém quer que você vá com ele, ande algumas milhas, vai com ele 2. Alguém te pediu emprestado, empreste sem ter a intenção de receber. E se ele não pagar e pedir de novo, o que eu faço? Empresta de novo. É difícil viver assim, irmãos, mas é assim que as escrituras nos manda viver. Olha o que ele diz no versículo 45. Para que eu tenho que viver assim? Por que eu tenho que fazer isso? Olha o que ele diz: para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu. Porque ele faz nascer sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes quem vos ama, que recompensa tem? Os publicanos também fazem o mesmo. É o que nós lemos no versículo 20. A nossa justiça tem que exceder a dos publicanos e fariseus. E sabe o que é interessante? Quem eram os escribas e os fariseus? Eram mundanos? Eram o quê? Eram religiosos. Então a nossa justiça tem que exceder a justiça dos religiosos, quanto mais a dos mundanos.
Só que a igreja do século 21 talvez seja uma das igrejas mais mundanas de todos os tempos. Talvez só perca para a era da igreja católica, que foi um declínio total, quando se vendia indulgência para pagar os pecados e receber a salvação. Mas hoje não é difícil, não é diferente, aliás. Está se vendendo a salvação. Eu ouvindo outro dia um pastor dizendo que quem não dá o dízimo vai para o inferno. O que ele está dizendo? Que para você ir para o céu você tem que fazer o quê? Você tem que pagar. Então, pelo amor de Deus, eu estou falando isso, irmãos, e eu espero que vocês, se estiverem se sentindo ofendidos, que vocês estejam se sentindo ofendidos pela palavra, porque é ela que está dizendo isso. E se porventura você não se encaixa em nada do que eu estou dizendo aqui, glória a Deus pela sua vida, de todo o meu coração. Mas no geral, o que a gente tem visto e vivido e presenciado é que a igreja no século 21, ela não tem conseguido ser um cidadão, conforme o cidadão do reino, porque tem práticas mundanas. Versículo 1 do capítulo 6, como vive um cidadão do reino? Cuidado, versículo 1, capítulo 6, cuidado para não praticar boas obras diante dos homens, a fim de serem vistos por eles, do contrário, não tereis recompensa do vosso Pai Celestial. Assim, quando deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como exemplo dos hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Como vivem os cidadãos do reino, praticando o bem, sem esperar ser visto por causa disso. Nós não fazemos o bem para ninguém esperando sermos recompensados. Nós fazemos o bem, nós praticamos boas obras, porque foi para isso que Cristo nos libertou. Nós somos libertados por Cristo para a prática das boas obras. Eu estava vendo outro dia, e isso é muito comum, né? O que eu vou dizer não é tirinha do Facebook, é realidade. É o cara levando um alimento para o desabrigado e batendo uma selfie com o desabrigado, para mostrar que está fazendo a boa obra. Outro desses midiáticos aí postou uma foto no Facebook, ajoelhado na sua cama, fazendo um clamor e orando, e botou lá, orando pela igreja. Então, quando vocês fizerem isso, não toquem trombeta, que a sua mão direita não sabe o que a esquerda faz. Os filhos do reino não vivem para ser vistos. Os filhos do reino não fazem boas obras para aparecer. Os filhos do reino praticam as boas obras para que Deus seja glorificado. É assim que os filhos do reino vivem. Versículo 19 do capítulo 6. Como é que vivem os filhos do reino? Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e os ladrões invadem e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e nem os ladrões invadem nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Como é que vivem os filhos do reino? Os filhos do reino não vivem em função de juntar riquezas nessa terra. Eles não vivem assim.
Não significa dizer que um cristão não possa ser rico, mas ele não vive em função de ficar rico. Ele não vive assim. Ele, pelo trabalho, por ser um bom administrador, e se essa for a vontade de Deus, ele pode prosperar financeiramente, mas ele não vive em busca disso. Ele não vive para juntar dinheiro na terra. E quando ele prospera para quê? Para quê? Para ajudar o próximo. É para isso que ele prospera. Eu acho muito interessante quando Paulo diz: aquele que roubava não roube mais, antes com as próprias mãos trabalhe para ter como ajudar quem precisa. Isso é fantástico, porque ele não vai dizer aquele que rouba não roube mais para ele poder se sustentar. Ele vai dizer aquele que não rouba, não roube mais e trabalhe para ajudar o outro. Para ajudar o outro. Então viver dos filhos do reino é assim. Não é viver para acumular riquezas, porque isso aqui vai passar. Acumulamos milhões, quem dera, né? Na nossa conta bancária. Para quê? Para quê? Lembra a parábola do rapaz lá, do homem que a colheita dele prosperou? E ele teve que derrubar os celeiros e construir maiores. E ele disse: olha, daqui para frente a minha alma vai se regozijar, porque eu não precisarei mais trabalhar. O que Jesus diz dele? Louco! Hoje pedirão a tua alma. Então para que acumular riqueza? Para que viver em função disso? Se qualquer momento partiremos. E se tivermos uma conta bancária recheada, ela vai ficar. Do que adianta? Eu fico meio... Eu tenho que respirar para não falar bobagem. Mas eu fico com muita indignação quando eu vejo igrejas acumulando dinheiro em contas no banco. Para quê? E aí congregações irmãs passando necessidade, e uma congregação com conta no banco. Para quê? Está lá a conta no banco cheia de dinheiro, os irmãos de congregação A e B passando necessidade. Aí Jesus volta agora, e essa conta no banco, que poderia ter ajudado outros, adiantou de quê? O viver dos filhos do reino, eles não vivem em função de acumular riquezas, porque o seu coração não está aqui, o seu coração está lá. Por isso nosso coração, ele diz: aonde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Foi falado aqui que o reino de Deus é valioso demais, e o nosso coração precisa estar nesse reino. Amém? Capítulo 7, versículo 1. Como vivem os filhos do reino? Não julgueis para que não sejais julgado, porque sereis julgados pelo critério com que julgais, e sereis medidos pela medida com que medis. Porque vês o cisco no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do olho, e então enxergará bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. E aí, a igreja do século 21 pega passagens como essa e vê pessoas agindo de maneira errada, e mesmo ela estando agindo de maneira errada, alguém diz: opa, não pode falar nada não. Por quê? Não julgueis.
não julgueis. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que a maneira como julgamos, seremos julgados. Só que se você prestar atenção, versículo 5, ele diz, no final: tira primeiro a trave do teu olho, para enxergar bem, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Então primeiro eu olho para a minha vida, e aí sim, eu vou tratar você de uma maneira que eu gostaria de ser tratado, mas eu tenho que corrigir, porque os filhos do reino vivem assim. Porventura você veria o seu irmão cometer um pecado, está em pecado, e você não falaria absolutamente nada para ele? Isso não é reino, isso não é família. A família corrige, a família se importa. É por isso que eu disse aqui, que aquele negócio de cuide da sua vida não cabe aqui. Porque aqui cada um vai se meter na vida um do outro, se estiver cometendo um pecado. Um irmão vai chegar para o outro e vai dizer: você não está procedendo corretamente. Mateus 18. O viver dos filhos do reino é assim, irmãos, nos corrigindo mutuamente. E aqueles que estão errados se submetem à repreensão. E aqueles que estão repreendendo, repreendem com toda a humildade, olhando para si, sabendo que também é pecador. É isso que o texto está dizendo. Não julguem de qualquer maneira, porque do jeito que vocês julgarem, vocês serão julgados. Primeiro tira a trave do teu olho, e aí tira o cisco do olho do teu irmão. Os filhos do reino se amam demais para deixar um ao outro no erro e no pecado. Nós nos corrigimos, porque nós queremos que todos nós, abraçados, subamos para a glória. Ou porventura a gente vai deixar alguém? De jeito nenhum. Amém? Versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Pois estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que a encontram. Como vivem os filhos do reino? Vivem no caminho estreito, buscando a porta estreita. Os filhos do reino vivem assim. Por isso que nós sempre estamos dizendo que ser cristão não é fácil, irmãos. Ser cristão não é fácil. É duro, é difícil, é complicado, e é verdade, porque o caminho é estreito. O caminho é estreito. E nós não poderíamos querer diferente. Porque se o caminho fosse fácil, todo mundo que está lá fora chegaria. Não precisaria a gente estar reprimindo os nossos desejos, as nossas vontades pecaminosas, porque o caminho é largo. E nós não iríamos querer que fosse assim. Porque se a gente vivesse assim, o Deus que nós servimos, que é santo, santo, santo e santo, como dizem os anjos, ele jamais tem comunhão com qualquer tipo de pecado. Por isso é tão estreito esse caminho. É um caminho pesaroso, é um caminho duro, é um caminho de dor. Mas é o caminho que os filhos do reino trilham. Você já fez trilha?
Não? A melhor trilha é aquela que leva para um lugar onde tem água. Que quando chega lá, por mais duro que tenha sido o caminho, você vai se refrescar. E valeu a pena todo o caminho. Assim é o caminho. É estreito, é duro, mas quando chegarmos lá, iremos olhar para a trilha e dizer que valeu a pena. E é assim que os filhos do reino vivem. Versículo 15: cuidado com os falsos profetas, que vêm a voz disfarçada de pele de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelo fruto os conhecereis. Por acaso colhem-se uvas de espinhos, ou figos de plantas com espinhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que produz fruto bom, que não produz fruto bom, é cortada e lançada no fogo. Portanto, vós os conhecereis pelos frutos, porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Como vivem os filhos do reino? Observando, prestando atenção e vigiando os falsos mestres. Os falsos mestres. Por isso, irmãos, nós aqui nos fadigamos, nós aqui labutamos, nós aqui examinamos as Escrituras, para que eu, você, todos nós que congregamos aqui, possamos reconhecer o falso mestre. Como nós iremos conhecer o falso mestre? Pelo seu. E que fruto é esse? Boas coisas, a sua vida e o seu ensino. Mas como saberemos que o ensino é errado, se não conhecermos o certo? Por isso que nós labutamos e ensinamos o Evangelho do nosso Senhor Jesus, porque os filhos do reino, eles sabem reconhecer o falso mestre. Amém? Versículos 24: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A chuva caiu, os rios encheram, os ventos sopraram, bateram com força contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. A chuva caiu, os rios encheram, os ventos sopraram, bateram com força contra aquela casa, e ela caiu, e a sua queda foi grande. Como vivem os filhos do reino? Colocando os ensinamentos do nosso Senhor Jesus em prática. Em prática. É assim que os filhos do reino vivem. Amém? Mas aí, irmãos, volte para o capítulo 5, por gentileza. Versículo 48. Aqui bem que poderia ser a conclusão do Sermão do Monte. E ele diz: sede, pois, perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai celestial. E aí você me faz uma pergunta: eu não sou perfeito, como agir? E agora? Não sou perfeito. Se eu colocar tudo isso aqui em prática,
Se eu colocar isso aqui em prática, serei perfeito, mas eu não sou perfeito. E aí eu digo para você, é verdade. Você é incapaz de fazer tudo isso aqui sozinho. É por isso que Ele diz que nos dará o Espírito Santo de Deus, porque Ele nos capacitará para colocarmos isso aqui em prática. O que eu digo para vocês é que é extremamente possível viver assim, desde que o Espírito Santo habite de verdade em nosso coração. É totalmente possível. Como nós estávamos conversando aqui na sexta-feira passada, e dizemos, né? O próprio Wagner disse isso. Não é que porque somos imperfeitos, não é porque não somos perfeitos, que nós não temos que viver assim, que nós podemos dizer, mas eu vou fazer errado, porque afinal de contas, eu não sou perfeito. Isso não é desculpa. Porque o Espírito Santo habita em nós. E se Ele habita, é possivelmente, é estritamente, é completamente possível que possamos viver assim. Porque os filhos do reino vivem assim. E todos aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, eles são filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, com certeza colocaremos isso em prática. Mas eu fiz de propósito aqui, passeei com vocês sobre todo o Sermão do Monte, do capítulo 5 ao 7, e não falei as bem-aventuranças, porque Jesus, Ele começa com as bem-aventuranças, e depois diz todo esse conjunto de mandamentos. E talvez, como nós somos brasileiros e não temos costume com esse tipo de ensinamento, para nós talvez fosse melhor ter sido ao contrário. Todo o conjunto de ensinamentos e depois o sermão e depois as bem-aventuranças. Porque é como se Ele tivesse dizendo para nós, quando nós dissermos, olha, não somos capazes de fazer isso, e Ele vai dizer no versículo 3 do capítulo 5, bem-aventurado os pobres de espírito. Bem-aventurado aqueles que reconhecem que são necessitados do Espírito, porque sem o Espírito não fazemos. Por isso felizes são aqueles que reconhecem o quanto são necessitados do Espírito, no Espírito. Felizes somos nós quando reconhecemos que somos miseráveis mesmo, e que sem o Espírito de Deus nós não podemos fazer absolutamente nada. Somos felizes quando reconhecemos isso. Versículo 4: e bem-aventurados são os que choram. Porque quando reconhecemos a nossa necessidade, o quanto somos necessitados, o quanto não somos capazes de fazer absolutamente nada do que está escrito aqui, irmãos, nós olhamos para nós, miseráveis pecadores, e a única solução que nos resta diante de um Deus todo-poderoso e santo é chorar e pedir perdão pela nossa incapacidade. Mas bem-aventurado aqueles que choram na presença do Senhor, reconhecendo o quanto é necessitado desse Deus tão grande, e quanto o Espírito Santo para nós é algo fundamental em nossas vidas, para que possamos viver uma vida assim. E bem-aventurados são os humildes,
são aqueles que se quebrantam perante essa palavra, são aqueles que se submetem aos ensinamentos dessa palavra. Bem-aventurados os humildes no seu coração, que não são arrogantes quanto às Escrituras, que se submetem a esses ensinamentos e vivem por ele. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados aqueles que são famintos dessa justiça de Deus, bem-aventurados aqueles que são sedentos dessa água, que é a água viva em Jesus. Bem-aventurados aqueles que têm fome e aqueles que têm sede dessa justiça do nosso Deus. E quando fazemos isso, irmãos, quando nós somos pobres, reconhecemos, quando choramos, quando nos humilhamos e quando temos sede, nós nos tornamos misericordiosos, limpos de coração e pacificadores. Esse é o resultado. E aí, quando agimos assim, versículos 10 e 11: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai-vos, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Quando vivermos e andarmos como cidadãos do céu, como cidadãos do reino, nós seremos perseguidos, nós seremos caluniados, mas não se preocupem, não mandem as pessoas cuidarem da vida dela. Quando elas fizerem isso com você, o reino dos céus é seu. Bem-aventurado quando mentirem, quando vos perseguirem. Versículo 10: porque de vocês é o reino dos céus. Quando vos caluniarem, vos perseguirem e disserem toda sorte de mentira contra vocês, não se preocupem, não mandem elas cuidarem da vida delas. Grande é o seu galardão no céu. Esse é o resultado, irmãos, de um viver a vida do reino de Deus. Talvez o que nós precisamos parar um pouco e pensar é se nós estamos dispostos a viver como cidadãos desse reino, se nós estamos dispostos a pagar o preço de vivermos como cidadão do reino. Porque para viver como cidadãos, fazendo tudo isso que nós vimos aqui, significa dizer que você vai colocar sua própria vida de lado e viver em função do outro. Não apenas em função da igreja, dos seus irmãos, mas em função até daqueles que estão te observando lá fora. A vida que você vive, ela não apenas pertence mais a você, mas a vida que você vive, em primeiro lugar, pertence a Deus, pertence aos seus irmãos e pertence àqueles que te observam lá fora. Esse é o custo que o cidadão do reino precisa medir. E nós, como cidadãos desse reino, precisamos olhar para nós se estamos dispostos a pagar o preço de vivermos assim. E, se possível, sermos perseguidos, mas sabendo que a recompensa está garantida, que grande é o galardão no céu e que nosso é o reino de Deus. Fiquemos de pé.